Fala, galerinha do nono ano. Nesse vídeo eu vou corrigir, então, aquela análise do gráfico da função afim que eu mandei na semana passada, que era para vocês responderem de acordo com o vídeo que eu fiz semana passada também. E aí, durante o lançamento dos gráficos, né, naquele programa, vocês iam respondendo aí as atividades. Então, por exemplo, na atividade 1 tinha para você colocar os valores de A e B, como eu tinha explicado, né? O valor de A é aquele que acompanha o x na função e o valor de B é o número que aparece sozinho. Então, no caso aqui, ó, o A vale 2 e o B vale 0. Em todas essas aqui, o B vale 0, porque a gente queria estudar justamente o comportamento do gráfico quando o valor de A mudava. Então, a gente deixou o valor de B sem mudar, para que ele não interferisse, né? Então, o valor de B de todos aqui é 0, porque não tem um número sozinho ali naquela função, nenhuma dessas funções. E aí a gente mudava o valor do A para entender qual era o comportamento do gráfico. E aí, se você não lembra, você volta lá e assiste o vídeo da aula anterior. Então, nesse caso, a gente aumentava o valor de A, ó, de 2 para 4, aí depois de 4 para 6, e eu fiz o gráfico de cada uma dessas funções, né? Era para você completar aqui e observar o lançamento lá. E aqui também a gente diminuía, porque eram negativos, então era menos 2, menos 4, menos 6, que é o valor que acompanha o x, e menos 10. Com isso, a gente observava o comportamento da função e nós tínhamos que responder essas perguntas. Ó. Acompanhe o lançamento das funções da letra A até a letra D no programa Graphic pelo professor e responda. O que acontece com o gráfico da reta enquanto o coeficiente A vai ficando cada vez maior? E aí a gente viu que quanto maior é o coeficiente A, mais inclinada a reta fica, porque o coeficiente A é o coeficiente angular da reta. Então, o que acontece? A reta fica cada vez mais inclinada quando o coeficiente A aumenta. Então, era isso que era para você responder. Era só analisar, acompanhar o lançamento de cada uma das funções lá no programa. Você ia ver a reta ficando cada vez mais inclinada. Na número 3, né, atividade número 3, acompanhe dessa vez o lançamento das funções da letra E até a letra H no programa Graphic pelo professor e responda. O que acontece com o gráfico da reta enquanto o coeficiente A vai ficando cada vez menor? Quando o coeficiente A vai ficando cada vez menor, no lançamento da letra E até a letra H, a gente via que a reta também ficava cada vez mais inclinada. Por quê? Porque nas funções da letra E até na letra H, o coeficiente A era negativo. E aí o negativo, a reta ficava decrescente, né? A reta era decrescente e ficava cada vez mais inclinada à medida que o coeficiente A diminuía ou ficava menor. Né? Pode responder com as suas palavras também, desde que o sentido seja esse. Olha, Fausto, então, quando o coeficiente A aumenta, a reta fica mais inclinada. E quando ele diminui também, bom, o que a gente tem que entender é o seguinte, quando o coeficiente A era positivo, a reta ficava cada vez mais inclinada à medida que ele aumentava, só que ela era crescente. Era o caso aí da letra A até a letra D. Da letra E até a letra H, como o coeficiente A era negativo, quanto menor o coeficiente, também mais inclinada a reta ficava, mais ela era decrescente. Atividade 4. Qual a principal diferença entre os gráficos apresentados da letra A até a letra D e os gráficos apresentados da letra E até a letra H? Então, era isso. Qual era a diferença? A diferença é que os gráficos da letra A
até a letra D eram retas crescentes. E os gráficos das letras E até H eram decrescentes. As retas davam ideia de descida e a da letra A até a letra D davam ideia de subida. Então, esse cara para você responder. O que tem em comum em todas as retas desenhadas? Bom, se você olhar o gráfico de todas elas e também a função, nós temos aí algo em comum, que é o fato de o coeficiente B ser igual a zero, que faz com que a reta passe pela origem. O que é a origem? É lá onde o eixo X e o eixo Y se encontram. Então, esse é o fato comum aí de todas as retas que foram lançadas desde a letra A até a letra H. E continuando então a correção dessa lista, nós temos aí na segunda página, quando agora o coeficiente A é que não muda. Então aqui se a gente precisa preencher. Então observe as funções a seguir e determine os coeficientes A e B. Então agora o coeficiente A a gente vai deixar sempre igual a 2, né? Nós deixamos ele sempre igual a 2, ó. Por que o A agora está sempre igual a 2? Porque a gente quer estudar o gráfico da função do primeiro grau quando o coeficiente B muda, para entender o que acontece com o gráfico quando o coeficiente B é alterado. Ou seja, qual é a função do coeficiente B lá no gráfico da função do primeiro grau? Então, se você assistir aquele vídeo que eu postei na semana passada, na outra aula dessa lista aqui do estudo dirigido, e acompanhar o lançamento de cada um dos gráficos, você vai entender. Então, de todas as funções aqui, o A valia 2. Nesse caso aqui, ó, do lado de cá, menos 2, né? O A aqui era negativo, ó. Então, a gente vai preencher, você também vai corrigir aí no seu caderno. Tudo menos 2. Vou colocar o menos aqui que eu esqueci. Do lado de cá é tudo menos 2 e o B que mudava. Então, aqui, ó, nessa primeira, o B era 1 positivo. Aqui na letra B, o B era 3 positivo. Aqui o B era 5. Aqui nessa, o B era menos 1. E a gente foi lançando cada um desses gráficos, né? Construindo cada um desses gráficos lá no programa para entender o que acontece com a função, com o gráfico da função, quando o coeficiente B muda. Do lado de cá também era 1, era 3, era 5, né? Era menos 1. A gente já entendeu o que o coeficiente A faz com o gráfico da função. E agora aqui a gente ia ver o que o coeficiente B faz. Então, depois que lançou cada um desses, eu não vou lançar aqui de novo, para o vídeo não ficar muito grande, você ia responder. Você deve ter observado que nas funções acima, o valor do coeficiente B não é mais igual a zero. E que na coluna da esquerda, o valor do coeficiente A é sempre o mesmo, assim como na coluna da direita, o valor do coeficiente A permanece constante. Foi o que a gente acabou de perceber, né? Aqui é sempre 2 e aqui é sempre menos 2 e o coeficiente B agora não é mais igual a zero. Após o lançamento das funções no programa, observe o que o coeficiente B faz com o gráfico da reta e relate o que observou. Então, qual é a resposta que eu esperava de vocês aqui? Depois de observar lá o lançamento das funções lá no programa, você ia perceber que o coeficiente B faz a reta subir, o coeficiente B faz a reta sair da origem, que é aquele ponto 0, 0. Se o coeficiente B é positivo, a reta corta o eixo Y, no valor de B. Quer dizer, se B é 1 positivo, então a reta vai passar lá onde o Y vale 1.
Se a reta é 3 positivo, se o B vale 3 positivo, então a reta vai cortar lá onde o Y vale 3. Se o coeficiente B é negativo, a reta corta o eixo Y no valor de B. Ou seja, sendo positivo, negativo ou igual a zero, a reta sempre vai cortar o eixo Y no valor de B. Se o B vale zero, a reta vai cortar o eixo Y no valor zero. Se o B é 2 negativo, a reta vai cortar o eixo Y lá no 2 negativo, lá onde o Y é 2 negativo. Então, eles querem para você observar. Então, a reta ela sai da origem, né? Toda vez que eu mudo o valor de B, eu faço a reta mudar, mas ela não perde a inclinação. Então, você pode acrescentar aqui, ó, isso sem alterar a inclinação da reta. Então, nós temos ali retas que são paralelas, porque a sua inclinação não é alterada. E era mais ou menos isso que eu gostaria que vocês respondessem. Então, continuando aí, como foi observado, o coeficiente A determina o grau de inclinação da reta. Determina ainda se a reta é crescente, A maior que zero, ou decrescente, quando A é menor que zero. Por esse motivo, o coeficiente A é chamado também de coeficiente angular. Se o valor de A for igual a zero, bom, se o valor de A for igual a zero, primeiro nós não teremos uma função do segundo grau, do primeiro grau. Por quê? Porque uma condição para ela ser uma função do primeiro grau é que o valor de A não seja igual a zero. Então, primeiro, não teremos uma função do primeiro grau, pois A é igual a zero. E segundo, o gráfico será uma reta horizontal. Ou seja, ela vai ser no valor que aparece lá o y. Porque se o a é zero, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma função desse tipo aqui, ó. Uma função não, né? Nós vamos ter uma relação desse tipo. Y igual a 2, por exemplo. Então, vai ser uma reta horizontal lá onde o y é igual a 2. O coeficiente b, por sua vez, é conhecido como coeficiente linear. Foi possível observar que o coeficiente linear b desloca o gráfico da origem, levando para cima, quando b é maior que zero, ou para baixo, b menor que zero, mas sem alterar a inclinação da reta. Portanto, o coeficiente b cria retas paralelas à reta original. Então, essa é a correção da lista passada. Espero que vocês façam essa correção e espero que vocês tenham aprendido também com ela.